Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, eu quero começar exibindo um vídeo que ele desmascara mais uma mentira do Lula. O Lula declarou a intervenção federal, ou seja, o governo federal, ele vai assumir, né, o estado de Brasília. E durante o discurso ele falou que perdeu várias eleições e que a esquerda jamais invadiu ou tentou invadir o Planalto. E eu vou mostrar pra vocês, vou fazer cortes inclusive, porque teve pedaço de ferro atacando policiais, feriram vários policiais. E se fosse depender apenas da mídia comprada como a CNN, que teve a cara de pau de exibir imagens, segundo as informações, imagens de invasões de petistas, quando colocaram fogo e dizendo que era agora, que estava acontecendo agora. E eu vi rápido a matéria, mas pelo que eu vi, aquilo aconteceu em protestos petistas e eles dizendo que era o povo de agora. O cidadão de bem que pode estar agindo errado. Nós temos ferramentas democráticas, meus irmãos, e a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas antes eu quero que você veja o porquê, o verdadeiro motivo, que foi inclusive o nosso irmão Jackson, que já estava atento. Na hora que ele viu o Lula mentindo, ele já mandou para nós. E eu já coloquei aqui no nosso vídeo. E você vai entender, é por isso que o Lula quer censurar aquelas pessoas que falam ser um rabo preso. Aquelas pessoas que não estão na folha de pagamento deles, como muitas dessas emissoras e jornalistas. Por isso é que estão torcendo como se fossem torcedores fanáticos de um time. Então veja, ele disse que a esquerda jamais atacou. Eu vou cortar algumas partes, tá certo? Porque não pode, é óbvio, as regras do YouTube não permitem violência. Mas você vai ver, né? E vai conseguir entender. Quem quiser ver na íntegra, eu vou colocar, depois você vê lá no nosso Telegram, tá certo, família? Mas veja as imagens aqui, tem muito vídeo pra gente analisar. Você vai ver que tinha muito infiltrado ali. E a gente vai ver, não narrativas da CNN, da mídia podre, mas você vai ver de pessoas que estavam lá gravando. E a luta delas, justamente, pra se sair dessas pessoas que estavam ali infiltradas e provavelmente eram petistas. Vamos ver juntos aqui e desmascarar o Lula primeiro. Os manifestantes derrubam as barricadas aqui de proteção do Palácio do Planalto. A polícia reage com spray de pimenta. Os manifestantes partem para cima dos policiais com pedaços de pau, de canos e pedras. E continua voando ainda, pedaços de pau, e a polícia reage do outro lado com arma de choque. Quando a situação parecia ficar tranquila, um novo confronto tem início. Pelo menos 2 policiais já estão feridos aqui, no meio dessa confusão. A gente pode perceber que continua voando pau. De acordo com a Polícia Militar, 22 ficaram feridos. Eles foram atendidos pela enfermaria do Palácio do Planalto e levados ao hospital. Infelizmente vem uma molecada na frente, é normal isso também, gente. Isso não é nem o fim de mundo, faz parte. Houve confusão também em frente à Embaixada dos Estados Unidos. Nossa equipe quase foi agredida ao registrar que algumas pessoas pregavam faixas nos muros da representação diplomática. Pois é, meus irmãos, aí fica claro porque é que eles querem censurar pessoas que falam como nós, né? Ainda bem que nós ainda temos essa brecha aqui, que é o YouTube, que apesar de tudo, né, ainda é uma boa plataforma para a gente falar, para a gente se comunicar, né, apesar de tudo. Apesar que eles também sofrem muita pressão. Mas aí fica claro por que é que o Lula quer censurar. Jamais a Globo, a CNN, essas mídias vendidas iriam simplesmente apresentar esses fatos para vocês. Eles têm o lado deles, eles têm os próprios interesses. Eles estão engajados na mesma causa. E sendo assim, meus irmãos, é óbvio que eles não vão ser contra eles mesmos. Se eles estão engajados em uma causa, eles não vão ser contra eles mesmos. Agora, o ponto crucial desse vídeo, e é por isso que eu montei aqui, para vocês verem, eu recebi muitas imagens, muitos vídeos, alguns não dá para exibir aqui, mais uma vez repito, vai ficar lá no Telegram. E eles foram enviados pelo nosso querido irmão Alan, e desde já eu peço que você se inscreva lá no canal dele, ele tem um canal de oficina muito bom. E é importante a gente dar valor a quem merece, né? O nosso irmão sempre atento, tem todo o trabalho de me mandar os vídeos para que eu possa também montar aqui. Muitas vezes ajuda demais, né? Então, meus irmãos, o link vai estar aí na descrição ou no final desse vídeo. Você depois dê uma olhada. É o SOS Oficina. Agora falando do movimento, família, eu repito, as pessoas estavam muito bem intencionadas, pessoas de bem, estavam inclusive lutando contra os infiltrados para que eles não depredassem, não quebrassem os vidros, para que eles mesmos também não levassem a culpa. Não era essa a imagem que eles queriam passar. A imagem dos patriotas que estavam ali era dizer, olha, nós viemos para cá,
nós não estamos satisfeitos com o que está acontecendo no Brasil e vocês precisam fazer alguma coisa. Repito, essa não é a maneira certa de fazer as coisas. Eu já vou dizer para vocês como é que a gente pode fazer tudo isso, dá muito mais certo e baseado em história, não em achismo. Baseado nos próprios fatos e na própria lei. Eu sei que a nossa democracia tem falhas, meus irmãos, mas ela ainda é o melhor caminho e eu vou provar isso para você, tá certo? Se você me permitir essa oportunidade, eu vou provar isso para você. E não é assim que a gente vai vencer, agindo fora da democracia. Então veja bem, embora muitos patriotas ali estivessem nas melhores das intenções de se ouvir, né, fazer se ouvir no mundo inteiro, tinha pessoas ruins ali no meio, infiltrados, muitos deles petistas, do movimento do MST e tudo, estavam ali e acaba reforçando a narrativa da grande mídia, reforçando a narrativa da esquerda, que vai criar retaliação, vai criar leis. São mais de 300 pessoas presas e daí pra frente, meu irmão, a lei só vai endurecer, tirando inclusive o nosso direito de protestar. Então esse é o problema. Agora, como eu recebi esses vídeos das pessoas que estavam lá dentro, gravando e lutando contra esses infiltrados, fica provado, meu irmão, que embora você tenha boas intenções, se você faz a coisa de maneira errada, não tem jeito, vai dar errado. O negócio que começa errado, ele termina errado. E é por isso esse resultado desastroso aí, né, de mais de 300 pessoas presas. Vamos ver juntos aqui e em seguida a gente volta para comentar. Nesse exato momento eu vou falar um negócio. Um bando de petista invadiu e tá tentando tacar fogo e a gente tá brigando contra eles, ó. Isso aqui, ó, é uma galera, ó, impedindo esses filhos da puta de botar fogo no caralho. Ó, a galera gritando fogo não. Ó, safado, tá vendo? Ó, sai daí! Ó, isso aqui, ó, não foi a gente! Ó quem é, ó! Ó quem é, ó, sem terra, ó! Você tá botando fogo, ó! Ó! Vai alguém ajudar lá! Apaga! Só para deixar bem registrado isso, porque dentro da nossa manifestação a gente teve pessoas que começaram a causar no bagulho. Entendeu? A gente chegou, ficou e a galera começou a causar. E a gente tá lutando contra o próprio povo que tá aqui, que são esquerdistas, ó. Apaga, ó. A galera tá ligando, tá falando apaga, tá vendo? É isso. Não foi a gente. Aí, ó. Tá com a gente, cara, ó. Pediu pra entrar. Eu fui e acompanhei ele até a porta. Ele falou, deixa eu só me identificar e mostrar que a gente tá com vocês. A gente tá do lado do povo. Acabou. Policial Federal, Hiper, Mega, Ultra educado. Aí, ó. É mole? Será que estamos certos? Brasil! Então, meus irmãos, veja que as coisas não batem. Se de fato esses patriotas estivessem ali para fazer mal, para queimar tudo, depredar tudo, eles não estariam desarmados, eles não estariam de cara limpa, eles não estariam postando nas redes sociais. Eu repito, o que eles queriam, o objetivo deles era que o mundo visse o que está acontecendo aqui no Brasil. Só isso. Era apenas isso. Mas infelizmente, repito também, coisa quando começa errada, quando é feita da maneira errada, quando dá brecha ao próprio sistema, aí acontece exatamente o que aconteceu. 300 prisões e a gente ainda vai ver muita coisa. Dentro de tudo isso, a única coisa que me conforma é saber que pessoas como Paulo Figueiredo, que pediram aí treta civil, enquanto ele próprio fica lá nos Estados Unidos, aquele Constantino, né, a Codorna e tantos outros que fizeram isso lá na Jovem Panos, a casa vai cair para esses caras. É o meu único conforto. Eu vou fazer outro vídeo mostrando as consequências de que vai dar para eles, inclusive do próprio Bolsonaro, que talvez seja o maior cretino de todos eles e que até agora ainda continua iludindo muitas dessas pessoas. E é agora que eu peço a permissão a você, meu irmão, para te explicar o porquê que isso nunca vai dar certo dessa maneira. Nós precisamos agir dentro da democracia. A democracia, família, ela nos permite ferramentas para ser usadas para frear todos os poderes.
Existem as ferramentas justamente para evitar isso. Ela foi muito bem pensada. Quando acontece coisas erradas é porque não estão cumprindo e não estão utilizando as ferramentas que lá estão. Veja bem, eu vou provar para você que quando a gente age de forma pacífica, ordeira e democrática, nós conseguimos alcançar grandes vitórias. Você lembra do impeachment da Dilma? Isso é fato histórico. O Haddad, embora nunca tenha concordado com a prisão do Lula, mas elogiou a Operação Lava Jato. O Boulos fez a mesma coisa. Teve petista votando pelo impeachment da Dilma. Por que isso aconteceu, meus irmãos? Vamos parar para pensar, vamos lembrar dos fatos. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque a sociedade em peso tinha ciência do que era o governo do PT. A sociedade em peso protestou de forma pacífica, de forma ordeira, se fez ouvir pelo mundo todo. Não é à toa que mesmo a mídia estrangeira de esquerda elogiou, dizendo que o gigante acordou. Eu mesmo fiquei muito orgulhoso naquela época, os vídeos ainda estão aí. E não foi preciso invadir Congresso, não foi preciso enaltecer nenhum político vagabundo como o Bolsonaro. Nós fizemos tudo aquilo dentro da lei, de forma democrática, e aquilo foi lindo, ficou na história. Por que é que nós não podemos repetir? Veja bem, se naquela época o Congresso era de maioria de esquerda, com a conscientização do povo, nós forçamos com que eles votassem contra eles mesmos, nós forçamos que a própria Dilma aprovasse leis que depois se viria contra ela mesma. Tudo isso foi feito, família, dentro da democracia, e foi lindo. E nós podemos repetir isso. Chega das narrativas desse pessoal que está se beneficiando, com seus canais crescendo, com as suas contas bancárias enriquecendo, com Pix, com isso, com aquilo. Esse pessoal tem usado o nosso povo sofrido como uma mola para projetar o seu próprio sucesso, para impulsionar o seu sucesso. Eles não se preocupam com o povo. Eu duvido eles virem participar de um ato desse, que eles sabem que está errado. Eu duvido eles pedirem para os filhos deles participarem de um ato desse. Eles não vão fazer isso. Eu nunca falei para vocês fazerem isso. Por quê? Porque eu não falaria para o meu filho. Por que é que eu vou falar para vocês? Que tipo de ser humano eu seria se aqui em casa eu dissesse uma coisa e para vocês eu dissesse outra? Então o cara pode me chamar do que quiser, menos de mentiroso, menos de falso. Porque cada coisa que eu falo, família, é porque eu acredito nela. E é isso que eu tenho feito aqui nesses anos, né? Então, meus irmãos, não há motivo para desespero. Eu tenho certeza que o Lula vai deslizar. E hoje, se o Congresso é de maioria conservadora, é só ficar de olho nesses deslizes. Se cada cidadão hoje se tornar um fiscal, se cada cidadão se interessar pelo que está sendo votado, quais são os projetos que estão ali, o que é que esses projetos vão dar. Se todos nós tivermos essa consciência, meus irmãos, nós nunca estivemos tão próximos dos governantes como agora. As redes sociais nos uniu. Você imagina um parlamentar desse, ele abrir a caixa postal dele e ter 100 mil pessoas reclamando ou exigindo uma lei, falando contra um projeto, cobrando dele o voto. Nenhum parlamentar aguenta esse tipo de pressão, meus irmãos. Ainda mais eles que não estão acostumados com isso. Veja o Lula mentindo, a gente vem aqui e desmascara. É por isso mesmo que ele quer censurar. Então, meu irmão, não há motivo para desespero. Não precisa esse tipo de ato desesperado que, no final das contas, agora nós todos vamos pagar por o que foi quebrado ali. Se foi infiltrado, se não foi, não interessa mais. A gente vai pagar por isso. Vamos agir dentro da lei. Vamos ter compaixão com os nossos irmãos. Não interessa se é de esquerda, de direita, de onde vem. Todos somos um povo só, família. E a gente precisa ter ciência disso. Naquela época, repito, não tinha essa de esse é de esquerda, esse é de direita. As pessoas tiveram consciência. Olha, o que está sendo feito aí está nos prejudicando. A gente está pagando mais caro, é muita roubalheira. Chega. E é isso que a gente precisa recuperar de novo. E eu tenho fé que a gente consegue. Se as pessoas se apartarem desse lado terrível aí que se aproveitou desse movimento, que se aproveitou da boa fé das pessoas, eu acho que a gente consegue muita coisa, família. Eu realmente tenho esperança, né? A última esperança é sempre Deus. Então, se Ele é por nós, quem é que pode contra nós, né, meus nobres e queridos irmãos? Então é isso. Eu vou fazer outro vídeo mais tarde, mostrando as consequências, né, desse movimento para esses cretinos, tá certo? E peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas, meus irmãos. É muito importante a gente conscientizar essas pessoas que ainda estão iludidas, que acham que o Bolsonaro fez um bom governo, porque passaram 4 anos sendo manipuladas, ouvindo mentiras em cima de mentiras, quando na verdade foi o próprio Bolsonaro que permitiu a volta do PT.
tornou o Lula elegível e ainda mais uma boa opção para pelo menos metade do nosso povo. Então, meus irmãos, é isso, né? Lembre-se que existem ferramentas para frear tudo, né? Se o presidente for ruim, pode impeachmá-lo. Se o STF tem problemas, existe a CPI lava-toga que pode ser votada de novo, por que não? Então tem tudo isso, todas essas ferramentas, meus irmãos, para frear qualquer um, né? Qualquer autoridade que seja, né? Que estivesse desviando das suas funções. E é só exigir que essas ferramentas sejam usadas. Então é isso, meus irmãos. É um vídeo simples, humilde, mas verdadeiro, tá certo? Então eu peço que você compartilhe, mostre para mais pessoas. Só para finalizar, família, eu não tenho dúvida que o Lula vai deslizar e que é nessa hora que nós precisamos estar atentos e exigir dos políticos que faça a coisa certa, e nesse caso seria o impeachment dele. Eu não tenho dúvida que ele vai deslizar. É uma questão até de autocontrole. Ele não vai conseguir se controlar, tendo todo o poder na mão, podendo fazer as coisas. Eu não tenho dúvida disso. Então, é só o povo ficar atento, família. A oportunidade vai aparecer. Uma oportunidade legítima e dentro da lei. Agora sim, meus irmãos, vão indo embora. Fiquem todos com Deus. Um abraço e a gente volta às 5h45 com um vídeo mostrando pra você que vai dar ruim pra esses cretinos que manipularam o povo. Um abraço e fui!